Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Bem-vindos ao segundo J2Rcast. Essa sessão no finalzinho do mês de outubro, deu tempo ainda. Obrigado, Ana. Estamos aqui com o professor Edgar Madruga. Obrigado, professor, pelo seu tempo, sua vida corrida aí, você conseguiu encaixar na agenda essa 1 horinha de bate-papo com a gente. Aninha também, semana de fechamento na Thomson. Obrigada, eu que agradeço. Conseguiu esse tempinho aqui com a gente. Pessoal, vou ficar no põe e tira óculos aqui, porque já sabe, né? Mas vamos lá, eu sou José Carlos, JC, da J2R Consultoria. Mais uma rodada aqui, vamos continuar conversando sobre reforma tributária. Professor Edgar e a Ana estão trazendo muita informação nova, né? O último encontro que nós tivemos falando desse assunto tem uns 45, 50 dias, com o Ednilson, e de lá para cá bastante coisa aconteceu. Não só as eleições, mas muita água rolou embaixo dessa ponte de reforma. Então a gente tem bastante material novo, muitos insights, muita novidade aí, tá bom? Para a gente se preparar aí para esse finalzinho de ano. Fazer uma breve apresentação, tá bom? Ana Nai, especialista em contabilidade de compliance tributário, especialista de soluções da Thomson Reuters. Se faltar alguma coisa, se eu falar besteira, você me corrige. Tá certinho. Experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras para a área fiscal, atuando como consultora e educadora, e agora especialista de compliance tributário, sustentabilidade empresarial e reforma tributária. Exato. Obrigado, Aninha. Seja bem-vinda. Obrigada. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Edgar Madruga, para quem não conhece, um dos maiores especialistas em auditoria digital e compliance tributários no nosso país. Vastíssima experiência no ramo, no segmento. Professor, consultor, palestrante, enfim, muita informação aí para a gente. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. E vou ter que já começar pedindo um desconto aí, né? Que o povo dá uma exagerada às vezes nos currículos da gente. As aí, damas né? primeiro, professor, se me permite. Eu sou o Edgar, viu? Aninha, deixa eu pegar na minha colinha aqui. Visto essa complexidade, né? De alterações da legislação, tudo que vai acontecer aí com a reforma, como que você enxerga que a tecnologia se encaixa com a reforma? Quais são as relações entre esses meios? Ótima pergunta. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que cada vez mais a gente precisa se aproximar desse tema, né? Que é um tema que vai nos perseguir por um bom tempo aí, pelos próximos 5, 7, 8 anos. E eu acho que a tecnologia, nesse quesito, ela vai ser fundamental por inúmeros fatores, entre eles a própria questão da evolução. Sim. Né? A gente sabe que a gente teve uma grande experiência aí no que tange o mundo dos SPEDs, então acho que também serviu de um grande aprendizado, seja para as empresas de tecnologia, seja para nós, quanto fornecedores, para o cliente, mas eu acho que a tecnologia nesse movimento ela vai ser fundamental para ela colaborar no desenho desse novo modelo, porque a gente sabe que muito vai ser mudado e muito vai ser impactado no dia a dia. Então, muitos processos que, inclusive, hoje estão definidos de uma maneira, eles vão precisar ser repaginados, e isso vai ser fundamental ter a tecnologia para isso, principalmente para embasar de forma coerente e atendendo aos pré-requisitos, né? Se a gente não tiver bem estruturado, com boas plataformas, com ferramentas atualizadas e principalmente com um conteúdo que nos dê respaldo, a gente pode eventualmente incidir em erros que podem ser cruciais para as empresas. E aí a gente está falando não só de erros financeiros, mas principalmente erros de governança, né? Porque o momento da reforma vai ser um momento em que muita gente também estará sendo observada e será o observador. Eu acho que vai ser uma troca para ambos os lados. Então, para a tecnologia, eu acho que é um momento inusitado. Muito também a gente busca agora utilizando de estratégias de AI. Eu acho que as novas tecnologias precisam estar embasadas de alguma maneira, com inteligência artificial, para que a gente também consiga ter celeridade para alcançar os prazos que a gente vai ter. Entendi. Que eu acho que além do processo, que vai ser desafiador, a gente vai ter um curtíssimo prazo de tempo para entender, executar e entregar o que a gente vai precisar. Legal. Professor, na sua visão, qual é o nível de preparação atual das empresas, olhando para um futuro, para a reforma, para tudo que vai acontecer, né? Quão maduro nós estamos
com isso? Meu sentimento não é bom A sobre gente não esse... está ouvindo, tá? Não estou te ouvindo, professor. Eu estou falando, tá ok? Não, pelo menos eu não escuto. Alguém pode me dar o que está conseguindo me ouvir? Ou sou eu que dei o bronca aqui agora? Eu estou Eu ouvindo consigo normal. ouvir. Vocês estão escutando? O pessoal tá me Então você não quer ouvindo talvez ligar o seu para... São vocês aí no estúdio. Ok, gente, eu já vi aqui. Obrigado pelo saldo do chat. O chat está me ouvindo. Agora Sim, foi. Agora eu estou te ouvindo Tá. também. Tá ok. Então, vamos lá. Obrigado, viu? Eu pedi ajuda, Obrigado. pessoal. Aos universitários, eles nos apoiaram veementemente aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Então, vamos lá. O meu sentimento não é positivo sobre sua pergunta. Eu estava escutando ela perfeitamente. As pessoas olham para essa reforma tributária por um horizonte... daqui a não sei quanto tempo eu vou ver o que vai fazer acontecer. Primeiro, até aproveitando, a Érica concorda em tudo com o que você disse, tá? Quanto à questão do gap, da questão da transformação, do uso de tecnologia, não tem como... A palavra mágica, né, especificamente em relação ao que você colocou, eu gosto muito de usar a palavra rastreabilidade. O nível de rastreabilidade se toma uma dimensão que a gente precisa ter muito mais cuidado. O fisco já tem muita informação, e não é pouca. Hoje, na verdade, o ponto de corte, vamos dizer assim, é que está alto, mas o nível de rastreabilidade você chega até valores extremamente insignificantes. O ponto principal é, com tecnologia, a tendência do fisco é poder fazer mais, tá entendendo? E mais, vamos dizer assim, olhar para coisas menores ou mais detalhes. Então, Érica, até me antecipando assim no diálogo, eu falando especificamente para você, concordo muito com o que você disse, tá? Mas me atendo especificamente ao preparo das empresas. É um sentimento de deixa para depois, ou ainda uma discussão esse ano, né? Nós estamos em... Posso arredondar, né? Estamos em novembro, né? Já é sexta-feira, novembro, né? Uhum. E o pessoal ainda se discute qual é o budget que a gente vai usar para 2025. Oi? Né? Eu sei que a gente estabelecer budget para algo que tem tanta porta em aberto é emocionante, fato. Mas eu quero só fazer uma pequena pontuação. A alíquota teste começa em 1º de janeiro de 2026. Uhum. Então, quando é que eu tenho que me preparar de fato para o grande teste? 2025. Seja, e aí, vamos lá, não, mas o Senado tá, até hoje já teve bastante discussão lá, aprova isso, vai para aquilo para depois, mas vai aprovar. Nós estamos chegando a um número de emendas muito grande, de fato, então existem algumas posições não definidas, mas a essência da reforma está aprovada até pelas emendas que já foram, que estão aí. Eu posso dizer que menos de 100 tem um impacto significativo, mas não tem impacto em processo, e mais só em aperto de parafuso. Você pode discutir assim, o que é que vai estar na cesta básica ou não. Se é proteína, tem essa polêmica. O que é produto relegado ao eu chamo do imposto do pecado, né? Tá ok, sim, pode haver ali algum ponto ou outro. Há uma discussão, até lobbies no sentido positivo, né? De ficar aqui ou acolá. Mas a pergunta poderosa que eu faço, isso é uma mera configuração posterior. E a estrutura, por exemplo, base, em que o IBS muda o momento do fato gerador, né? E uma discussão que eu gosto muito de falar é, por exemplo, no caso de serviços, muito semelhante, né? Você apropria, podendo apropriar na medida, se for um serviço recorrente, na questão do serviço, pode ser um 12avo, se você for um serviço, né, que você faça em 12 vezes, mas tem um outro fato geradorzinho, ou o pagamento, ou o que ocorrer e o que ocorrer primeiro. E aí você vai ver um processo de convivência entre dois, na verdade, vai piorar muito, né? Por isso que eu falo até a preocupação. Por quê? A partir de janeiro de 2026, nós vamos conviver com os tributos atuais, então vamos enumerá-los, né? Aqui, ICMS, IPI, PIS, COFINS e SSQN, né? Vamos falar desses. Aí entram, basicamente, dois, né? O IBS e o CBS em conjunto em 2000. E aí? Qual o rei que você vai atender? Meus queridos, qual é o rei que eu vou atender, já que as bases de cálculos são, mas principalmente fatos geradores distintos? Qual é o impacto nos meus planejamentos tributários? Nós temos um corte curto, seco em 2027, sai PIS, COFINS, entra e o IPI permanece, pouca gente falando disso. O IPI
um arranjo horrível, mas que nós temos que ponderar. Se o produto foi produzido na Zona Franca de Manaus, você tem que continuar pagando IPI. Vem o imposto supérfluo numa carga tributária monstruosa. O que é supérfluo? Ai, botaram primeiro na Câmara, né, lá, né, que carro elétrico é supérfluo, mas caminhão não é. Moço do céu. E aí, cadê a política disso? Resumindo, tá? A minha forma muito respeitosa nessa minha fala inicial, ela está baseada na seguinte premissa. A coisa está agora, e é urgente você começar a ter olhares para seus investimentos, para seus negócios. Será que você está pongado, né, literalmente plugado, né, não no split payment, mas plugado na questão de benefício fiscal? Será que você ainda está pensando em centro de distribuição ou planejamento tributário? Será que você está investindo, está comprando? Agora é a hora. Sim. Exato. Indo nessa... Bem, que acho que é... Tá, acho que aí na hora que você for falar, talvez tenha que deixar no mudo. Fechou. Indo nessa linha de investimento, Ana, o que você, ou a Thomson, entende que as empresas precisam começar a se preparar, a olhar em termos de investimento, né, de sistemas, consultorias, auditorias? O que a gente pode pensar e começar a planejar para isso? Esse é um ponto interessante, porque eu venho falando de reforma, já deve ter pelo menos uns 4, 5 meses, e eu lembro que nas minhas primeiras apresentações eu sempre tinha curiosidade de perguntar para quem estava assistindo se ali dentro das empresas elas já estavam criando comitês de trabalho, se de alguma maneira, né, até levando em conta o que o professor comentou, se elas estavam de alguma maneira tendo alguma ação pensando na reforma. E no princípio, pouquinhas mãos levantavam os braços, né? Levantavam assim e falavam, eu estou fazendo alguma coisa. E nas últimas vezes não, vários braços foram levantados. Então, o que eu percebo é, num primeiro momento, é importante as empresas começarem a trabalhar em comitês para que elas possam identificar e conhecer o que tangibiliza a reforma. Qual é a expectativa do governo? Quais são os possíveis impactos que venham a ter? A gente fala muito de equipes multidisciplinares, né? Porque a gente não está falando de uma única área. Não é só o tributário que vai ser afetado, são todas as áreas. Então, é importante que grupos de trabalho sejam criados para que você possa começar a discutir, e não discutir lá em dezembro de 25, né? Começar a discutir o que está sendo pautado. E aí, no que tange trabalhos de consultoria, é importante você pensar num mapeamento. É importante você pensar num assessment mais detalhado de quais os processos tributários que você trabalha hoje, já vislumbrando o que o governo vem colocando como sugestão ou como possíveis alterações, qual que seria o impacto disso na sua cadeia? Isso, de alguma maneira, pode interferir, talvez, num benefício que você tenha, que você vai ter que drivar ele de forma diferente. Isso muda, por exemplo, o seu processo se você tiver um centro de distribuição, se você tiver que trabalhar com outras empresas, principalmente no que tange serviço. Então, acho que é importante as pessoas começarem a pensar em mapear o que é feito hoje, né? Eu falo que é muito um depara. O que eu faço hoje para o que vem aí pela frente? E também começar a vislumbrar essa base tecnológica, né? O que hoje os fornecedores que essas empresas atuam, quais são as ferramentas que os fornecedores estão pensando em propor? Simuladores, plataformas estratégicas, né? Que é um pouco também do que o professor comentou. Não vai adiantar mais a gente continuar olhando o imposto como a gente olha hoje. A gente vai ter que começar a olhar o imposto de maneira diferente. O que isso está me trazendo de retorno, né? Será que se eu mudar um processo dentro da minha cadeia, eu vou ter mais um benefício? Eu vou ter talvez uma exposição menor? Então, eu acho que ferramentas também são importantes para dar essa base, né? Que é uma base de inteligência, e você ter a possibilidade de fazer um trabalho de mapeamento te dá um pouco mais de visibilidade, inclusive quanto aos riscos. E o possível tempo, né, professor? Porque tudo vai gastar tempo para se adequar. Também qual é o tempo que você vai ter suficiente ou não para se adequar ao que vem por aí? Sim. De um lado, a gente tem investimentos, professor, e do outro, a gente pode ter benefícios, ganhos. A reforma tributária pode, de alguma forma, trazer oportunidades para as empresas? Eu gosto que toda vez que todo e qualquer status quo é mexido, a oportunidade ela pode existir, né? Para mim é um fato. Né?
Então, nós estamos falando de negócios poderem ser, ou modelos estabelecidos serem refeitos. Sim, já nos ensina Charles Darwin, né? Eu gosto, é uma frase que eu gosto muito de usar, né? O mais forte não é o mais inteligente que sobrevive, o que melhor se adapta. Então, nós estamos falando de repensar, vamos lá, de forma muito objetiva. Nós temos, assim, tá para colocarmos para quem não está assistindo, eu peço a Vênia, Érica, só de fazer um pequeno antecipação. O que é que tem 3 pontos da reforma que são brutais, né? Base de cálculo ampla. Tá, isso tem uma discussão que tem um impacto. Por exemplo, como você está tomando crédito? Porque a gente às vezes fica pensando em coisas absurdamente sofisticadas. O grande segredo, já que a gente não vai ter muito controle sobre a alíquota de saída, e eu, né, coloco outro ponto, nós temos que fazer gerar crédito para que a minha alíquota efetiva da minha operação ela seja a menor possível. É tão fácil falar isso, né? Como é fácil falar! Mas vamos para o mundo real. Mas assim, eu acho que é um ponto de atenção. Base de cálculo ampla é algo que você tem que descobrir como estender. Eu faço uma analogia tipo assim. Aí você começa a pensar, será que é melhor hoje? Está uma discussão muito grande, né? Que foi inclusive bem animado a semana relacionada aos assuntos pejotização, né? No Supremo. Mas pejotização é possibilidade de gerar crédito. CLT não é de gerar crédito. E aí, dentro da operação? É só uma coisa bem boba. E o nível de risco, né, que a gente tem por trás para o correr. Eu não quero aqui fazer julgamentos políticos, não estou no mérito. Eu estou falando que nós temos que gerar crédito pelo conceito de base de cálculo ampla. A questão do princípio do destino para efeito de tributação. Isso dá uma derrubada em tanta coisa, mas tanta coisa. Primeiro, benefícios fiscais. O governador hoje, né, vamos colocar, ele vai ter uma dificuldade de dar um benefício fiscal porque ele está tirando do próprio bolso. Eu não quero aqui, né, me alongar, né, seria muito professoral explicar o porquê da guerra fiscal. Isso fica para um outro momento. Mas a guerra fiscal é baseada e ela é rompida pelo princípio do destino, né? A partir do momento que o governador ele só tem autonomia dentro. E se ele der qualquer benefício, ele está tirando sua própria arrecadação. Então, se os benefícios serão e o seu negócio está fortemente impactado por algum motivo, Érica falou da CD, Centro de Distribuição. Se não tiver intuito logístico, né, de fato, né, que aí sim, nós temos operações que fazem todo sentido, mas eu estou falando de centro de distribuições para efeito de gerações de crédito, né, que nós temos um fator muito grande. A minha querida extrema ali, lá na pontinha de São Paulo com Minas, aquilo não faz sentido no sentido logístico, praticamente, não daquele tamanho. Vamos lá, aquilo vai mudar. E aí, se você está pensando em investimento lá, talvez Uberlândia por entrocamento, Goiás por entrocamento, faz sentido logístico, talvez faça por logística mesmo, né, de distribuição para o país. Mas nós estamos falando, às vezes, de uma discussão um pouco mais perigosa com esse conceito de base ampla. Perdão, base ampla não, princípio do destino, me corrigindo. As pessoas precisam revisar o seu posicionamento de negócio. Será que minha querida Barueri aí do coladinho com o São Paulo vai valer a pena? Será que aí você fala, mas eu não tenho imóveis lá, será que minha importação não está pongada nos 2% de SSQN? Acabou, papai. E essa daí, ó, já acabou. Quer dizer, já está no velório, né, Érica? Professor, e tem algum setor, assim, algum segmento que será mais impactado ou menos impactado com a reforma? Essa resposta é fácil e, na minha opinião, segura até. Primeiro, eu até acabei citando as que estão montadas em benefícios fiscais atuais, ou a viabilidade do seu negócio está montada em benefício fiscal. Os benefícios fiscais atuais estão ligados ao ICMS, ou vamos dizer, né, ao ISSQN. Não estou dizendo os de PIS e COFINS, são mais restritos, né? Não tem nenhuma discussão. Tá até, inclusive, uma das emendas que está lá no Senado fala, né, da hipótese de transferir créditos de ICMS para a operação do IBS. Né? Exatamente por quê? O que é que hoje uma recomendação que a gente faria? Cuidado com os créditos acumulados de ICMS. Tem prazo para compensar. Rapaz, você ficar na mão do governo. Lei Candir está aí para nos mostrar um histórico muito ruim de você ficar na dependência ligado a isso. Então, nós temos que ter esse respeito, né, quanto à questão. Então, se você tem alguma operação, vamos falar uma coisa assim, até um pouco além disso, vamos botar um raciocínio melhor. Às vezes a gente fica pensando em coisas muito elaboradas, né?
Mas quer ver o impacto? Imagine que você tenha fundo de investimento atrelado a imóveis nesses lugares, como, por exemplo, galpões que estejam nesses pontos logísticos, né, de benefício, ou, por exemplo, Barueri, que é, no caso, uma guerra fiscal. Cara, a tendência do aluguel desses lugares é cair fortemente a longo prazo. E aí? Olha o impacto aonde vai. Não é fundo de imobiliário que pode impactar você, tá? No passado, né, e eu não gosto de citar nominalmente, mas nós tínhamos uma empresa que vendia impressoras fiscais que era uma potência. Ações da Bolsa. Cadê ela, papai? Cadê ela, minha mamãe? Cadê ela, meus amigos? Né? Então, já temos históricos disso, né? Nós temos as gráficas lá no passado, quando entrou a nota fiscal eletrônica. Então, nós temos que ter alguns cuidados, que existem setores que estão montados por algum motivo. E, não, gente, pelo amor de Deus, planejamento tributário é tudo, né? Não estou dizendo que se faça, mas ele agora tem uma vida mais curta e uma vida pré-determinada. O outro grande impactado, tá, são as cadeias curtas, que eu gosto muito de citar. Por favor, às vezes é um termo didático, mas, por exemplo, serviços. Você tem pouca oportunidade de geração de crédito, né? E isso pode refletir numa carga tributária maior. Agora, eu gosto muito de brincar e eu vejo assim, por que indústrias não estão arrumando uma confusão e um grito muito grande? Né? As indústrias hoje tradicionais não estão brigando tão veementemente pela reforma tributária como outros casos. Porque a questão do impacto de caixa, né? Porque nós temos ali uma discussãozinha que precisamos ponderar, né? Por essa questão do fato gerador ocorrer quando do pagamento, né? Então precisamos ponderar planejamentos relacionados a isso. Ela vai aumentar a possibilidade de créditos tributários com uma base ampla, coisas que hoje é vedado, o aproveitamento de crédito vai aumentar. Então, muito a construção do impacto, tá? E eu serei muito direto, cuidado com os benefícios fiscais. Analise os impactos, analise seus investimentos. Como eu falei, eu até saí, né, da parte empresarial e entrei numa parte de investimentos pessoais. Sim. Fundo imobiliário, será que você hoje está cuidando que seus fundos imobiliários estão ligados, né, a esses galpões logísticos, por exemplo, que estão nessas regiões? Eles podem ser, provavelmente, a demanda por eles vai diminuir. Eu estou falando em lógica, considerando hoje eles estarem, vamos dizer assim, mas você tem que estudar isso. Aí eu lhe pergunto, eu não estou dizendo que não invista em FI, não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que verificar a qualidade dos imóveis que estão relacionados a isso. Enfim, tá? Esse seria o meu posicionamento inicial relacionados a isso. Créditos, né? Quer dizer, quem tem benefício fiscal montado em cima e quem tem cadeia curta para poder ter essa questão de menos possibilidade de crédito. A área de serviços é uma que me assusta um pouco, porque eu posso falar, eu sou da área muito de educação, né? Mesmo com a alíquota reduzida, há um aumento, mesmo com a alíquota para 40%, né, em relação à alíquota modal, há um aumento brutal de carga tributária do setor educacional, por exemplo. Imagine, se eu tenho uma redução de 60% na cima da alíquota modal, e eu sei que ela já está impactada, porque a gente já fez essa conta, né, aqui dentro de casa, eu fico imaginando quem está com a alíquota modal cheia. Já fez essa conta? Perguntas matadoras. Já colocou nos seus contratos os impactos, né, contratos que eu falo com seus clientes, a previsibilidade de um incremento dessa carga tributária de forma extemporânea, que pode inviabilizar, inclusive, a lucratividade, né, de contratos que você tem. Contratos, eu falo de contratos recorrentes. Você já pensou em colocar uma cláusula, por exemplo? Né? Uma pílula de veneno em que você tenha, por exemplo, a discussão que se aumentar a carga tributária acima de um valor X, né? Essa é uma hipótese, não estou dizendo que tenha que se usar, mas e se você inviabilizar seu negócio por causa dessa realidade, né? De um incremento brutal da carga tributária, e pode acontecer em algumas situações. Enfim, acho que eu já explanei talvez as minhas maiores dores, né, em relação à pergunta que você me fez. Sim. Ana, com relação à redução de carga tributária, o aumento o professor já explanou, né? Mas e com relação a impacto no negócio, nos processos das empresas, né? No começo da conversa você falou que não é um projeto único exclusivamente do departamento fiscal ou contábil de toda a companhia. Mas, por exemplo, então, um dos itens que o professor falou agora, né, que pode ser que tenha que rever contratos com clientes ou com fornecedores, tem que ver price. O que mais as empresas têm que ver? E vai ser duas em uma, tá? E a outra essa sopa de letrinha, IBS, CBS, aí tem o imposto do pecado. E o IS. Tem um monte de letras.
existe um calendário, tudo começa a partir de 26, janeiro de 26, mas o que começa em 26? É algum determinado segmento, é um setor, é um ramo de atividade, é um KNAI? Quem entra em janeiro de 26 e o que entra em janeiro de 26, se esse cronograma já está definido? Acho que até talvez o professor pode me corrigir, mas a gente vem acompanhando, né? A Thomson Reuters tem alguns grupos de trabalho, inclusive a gente definiu uma diretoria agora exclusiva para a reforma tributária, tamanha a importância que esse tema tem para a gente. E a gente vem monitorando que o governo, nesse primeiro momento, ele está sinalizando que numa primeira onda a gente teria aí, entre aspas, né, a substituição do PIS/COFINS, no que tange o IBS e o CBS, seria essa primeira onda. Até muitas empresas têm nos questionado se a gente já tem um grupo de empresas para trabalhar num cenário de piloto, para que elas possam também engajar de forma mais assertiva as tratativas da reforma. A gente vem aguardando um pouco mais de detalhamento do próprio governo, né, sobre não só qual segmento, mas qual é o drive que ele vai dar para essa primeira onda, para que a gente também possa, de maneira bastante assertiva, convidar os clientes para que sejam também parceiros conosco nesse projeto piloto. Mas nessa primeira onda, eu acho que o mais relevante vai ser, sim, PIS/COFINS, que é o que o governo vem tangibilizando. É possível, sim, que ele traga aí um pouco mais de novidades no que tange o ISS, porque muito do que o professor falou, a parte de serviço tem um grande peso nesse movimento, então a gente imagina que teremos novidades com relação a isso. Tanto é que uma das primeiras novidades foi a normativa com relação à nota fiscal eletrônica, né, que entra em vigor a partir de abril, aonde ele já começa a mexer os pauzinhos num documento extremamente relevante, que é o XML, e que acaba sendo a base de tudo dentro das empresas para qualquer tipo de tratativa, né? Seja o imposto que for, a gente acaba tendo ele como um documento, se não for o documento principal, é um dos documentos principais. É a base de tudo. É a base praticamente de tudo. Então, eu acho que essa normativa que saiu em agosto, acho que foi o primeiro marco de que realmente isso vai acontecer, ondas serão definidas, mas que está no radar, isso vai. O que a gente vem percebendo, e aí é uma preocupação, que realmente assim não é só a área tributária, a gente tem percebido muito que as empresas têm envolvido, acho que também muito do que o professor comentou, tem envolvido áreas do financeiro, pessoal de logística, equipes que são responsáveis por todo o processo end-to-end, desde da compra de um insumo até o momento em de você fazer a venda do produto. Então, as empresas elas têm envolvido todas as cadeias, né, que sim estão relacionadas ao final ao processo tributário. Então, a gente tem percebido que muito tem nos procurado time de finanças, pessoal relacionado a departamentos de logística, o time de contratos também, muitos deles têm preocupados, justamente levando em conta a questão dos aluguéis, como é que fica essas informações, entre aspas, extras oficiais, porque você não tem um XML com um aluguel, Sim. você tem um contrato, só que o contrato vai entrar de alguma maneira. Então, a gente tem percebido que outras áreas também têm nos procurado ou têm participado desses comitês multidisciplinares para começar a discutir o que tange a reforma. Legal. Tá chegando algumas perguntas aqui no chat, pessoal. Podem ir colocando, a Érica, a Alessandra estão compilando, elas estão me passando aqui, e aí a gente já vai fazer, tá bom? Professor, da onde saiu essa ideia da reforma tributária? Isso foi cópia de algum outro país? É experiência de algum país? Essa experiência deu certo? Da onde surgiu tudo isso? Eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre ICMS e aí eu fiz uma contextualização histórica, né? Eu queria até primeiro pedir perdão, porque tá aqui, eu me vi sem Ana, eu tô te chamando de Érica porque o nome tá aparecendo aqui, que vergonha. Tudo Oh, bem. Deus. Tranquilo, professor. Não, mas vergonhosamente, eu prefiro falar a verdade do que a gente ficar rodeando. Falha minha, tá? Eu vou atender Perdoe. do mesmo jeito, professor. Não, mas eu peço publicamente perdão. Tá Tá, tranquilo. né? Isso se chama que a gente está aqui envolvido, né, no calor da conversa, e aí leva a essas falhas pessoais. Me perdoe. Eu estava falando que eu escrevi um livro de 1900 e falava da história, né, dos tributos. Começamos com ICMS,
do ICMS fomos para o ICM, depois o IVC, que é o Imposto sobre Varejo de Consumo, o Imposto sobre Varejo IVV, e aí eu já estou em 1950, era Vargas. E a exposição de motivos que lá existia já nos dizia que precisávamos fazer uma reforma tributária por causa de uma guerra fiscal que existia entre os estados. Bom, a reforma ela segue ideias, né, mundiais, sim, de um tributo, mas eu diria que nós temos um componente político muito forte e talvez o maior motivador da reforma tributária brasileira atual, porque ela é dual, porque na verdade não entrou-se em consenso entre os estados e o governo, estados, municípios e governo federal, ponto. Não precisava ser, mas é uma questão de consenso, e aí não me cabe discutir política, né? A gente aqui tem que trabalhar, pega a massa de dados e trabalha, ponto. A gente pode ficar discutindo, né, as coisas, mas é bom isso aí, talvez com um dedo de café, um dia de prosa, véspera de final de ano, e não vai agregar em nada, né, a gente ficar discutindo por que podia sim, porque o corte também do ICMS foi até 2032, tem uma motivação, mas se a motivação basicamente é por causa dos CONFAS e os benefícios fiscais que perduram, né, convalidados até 2032. Podia ter feito de outra forma? Podia? Sim, podia, mas não foi feito e não vamos entrar nessa discussão. O que hoje você tem, os dois, são, pelo menos, o que eu acho que aí é muito interessante, né, na motivação da reforma tributária brasileira, é que nós tínhamos milhares, eu posso usar porque nós tínhamos 5.500 municípios, mais ou menos 3.000 que não recolhiam ISSQN praticamente, mas nós estamos falando de quase 2.500, né, legislações próprias, e você somar as dos estados, e mais o PIS e a COFINS e as discussões. Então, pelo menos uma única lógica de base de cálculo, de fato gerador, isso já vai melhorar o cenário fortemente perante ao caos. Então, a gente estava vivendo também algo meio louco, mais de quase 30 milhões. Ana pode falar com bastante sabedoria na Thompson aí, né? Por esse mapeamento, né? Mas beirávamos 30 milhões, e é a versão meio doida, né, Ana? Um diz que é 30, outro, mas enfim, vamos botar uma escala de valor. Eu não acredito, talvez, como o API já citou, numa simplificação tão linda, né? Bernard Pi, que eu estou falando líder, né, da reforma. Não, mas assim, se baixar para 500 mil, eu já estou achando bom demais, entendeu? Vai ser uma vitória perante o que a gente viveu. Ai, Deus, travou comigo. Internet. Sou eu que estou travado? Não sou eu que travei, não, né? Tá, obrigado. Tá, desculpa. Tá, foram eles. Não, eu só fiquei com medo aqui, eu já ia pular para o meu plano B. Então, eu vou falando aqui, então, tá? Então, enquanto eles restabelecem lá. Obrigado pelo chat aqui. Então, o que estava acontecendo, né, especificamente em relação a esse cenário atual? A simplificação, que eu acredito que vai a 500 mil, sei lá, 1 milhão, já vai melhorar muito. A outra motivação que está oculta, gente, é que existe também a desmaterialização da economia. O que eu chamo de desmaterialização da economia? Né? Você tinha os governadores muito montado na circulação de mercadoria, e hoje nós não estamos mais circulando mercadoria, nós estamos comprando serviços. E aí esta transformação, talvez do assanhamento dos governadores, de entrar para dentro do serviços, ele foi talvez o grande motivador e a força dos governadores, tanto a parte da oposição quanto, vamos dizer, a situação, votaram, né? Os governadores votaram irrestritamente a favor e liberaram suas bancadas para que a reforma acontecesse pelo aquele voto tão qualificado. Essa é a minha opinião, tá? Sincera quanto à questão do porquê dessa reforma. Um ponto aqui, tá? Eu vou continuando aqui a falar, tá? Enquanto o pessoal volta, estou aqui olhando aqui também a eles. E eu vou respondendo aqui a vocês, tá? Qualquer coisa, vocês vão me corrigindo quando eles estiverem de volta e vou fazendo. O Antônio, né, fez uma pergunta. Na opinião de vocês, quais ações práticas podem já ser executadas, pois o acompanhamento está sendo discutido, a ciência do departamento ainda não se promove ação efetiva? Antônio, primeira regra, cria um comitê. Por quê? Porque ele é multidisciplinar. Setor de compras é impactado, porque setor de compras tem que considerar a possibilidade de geração de créditos maiores. Você está falando do setor de contratos, então
a construção de um comitê. É a base inicial para que você entenda todos os setores de um negócio impactados, tá? Isso é a primeira coisa que vai ser. E aquela missão que eu acabei citando um pouco aqui antecipadamente, gere crédito. Gere crédito. O foco e a missão inicial, porque a gente vai ter posteriormente coisas do tipo, o planejamento A, B ou C, ou vamos. As coisas vão ficar mais maduras e assim, mas diz um ditado: quem chega primeiro bebe água limpa. Então, por exemplo, revisão de contratos, como eu gerar mais créditos dentro do negócio e os impactos plurianuais, né, perdão, multissetoriais, né? Dentro do negócio seria aquela primeira pancada que a gente deveria ter, tá, Antônio? Eu espero estar te respondendo assim. Eu começaria pela criação dos comitês internos de reforma tributária e seus impactos, tá? Seja interno, seja com trazer com pessoas externas para que tragam opiniões de conscientização, eu acho fundamental. Espero ter respondido, Antônio. Qualquer coisa, você volta aqui, eu estou aqui acompanhando o chat. Sandra, e as empresas do Simples? Nós temos algumas operações que são regimes tributários diferentes, né, que são específicos. E uma delas, como a Zona Franca também o Simples Nacional também tem essa exceção. Então, o Simples Nacional continua na reforma tributária, sendo válido ele continuar, tendo apenas o devido cuidado, viu? Cadê aqui, Sandra? É que você vai gerar no Simples Nacional menos crédito. As empresas do Simples gerarão menos crédito. Então, voltando, Antônio, a você e aos demais, olha a questão. Se eu tenho que gerar mais crédito, se eu compro de empresa do Simples, agora imagine uma carga tributária que está beirando 30%. A empresa do Simples gerando créditos menores. Você vai ter que ter um desconto hoje na ordem de 22%. Por favor, aqui eu estou chutando, nós temos que esperar sair sim a regulamentação da alíquota, mas considerando as conversas, vamos imaginar um desconto de preço de 20% mais barato para compensar a obtenção do Simples Nacional. Tá? E isso precisa ser considerado. Inclusive, tem a exceção de você colocar o CBS apurando a parte para gerar créditos cheios, especialmente nas operações B2B, que tem essa ambição. Se for B2C, não tem essa ambição, o consumidor final não tem a ambição de geração de crédito, mas o B2B ela é fundamental. Então, de volta, minha querida Ana, meu querido. Estão me ouvindo? Eu continuei aqui falando pelos cotovelos sozinho, viu? Para garantir aqui o boteco. Comecei, já respondi 2 perguntas. Tá? Eu respondi no chat que a gente está ouvindo ele. Estou ouvindo, eu estou ouvindo vocês. Me ouvindo, vocês falando, eu ouço. Você me escuta? Estou te escutando. Eu já respondi a pergunta do Antônio e da Sandra. Obrigado, professor, de ter assumido as picapes e ser o nosso DJ. Obrigado. Tá. Tem só continuando acompanhando aqui no chat, acredito que seja um comentário da Samira. Uma das ações bem desafiadoras é envolver e expor a reforma tributária para todas as áreas, convencê-los de que é uma mudança que impactará a todos e não apenas a área tributária responsável. Isso aí, Samira. Isso aí, esse é o entendimento. Pela Sandra, o senhor já passou. Aí tem uma outra aqui que não tem nome, infelizmente não tem o nome da pessoa. É aconselhado que as empresas comecem a trabalhar a nota técnica 2024-002 de agosto, ou seria melhor aguardar a completa aprovação do PL 68? O que você acha, Ana e professor? Falando quanto fornecedor, nós já estamos trabalhando, porque existe sim, né, a expectativa de que pode até ser que aconteça alguma prorrogação, mas a gente não imagina que seja uma prorrogação muito extensa, pelo contrário, nesse primeiro momento sim, trabalha-se com a data de abril. Então, a própria Thomson Reuters, junto das plataformas que necessitam desses ajustes e adequações, a gente já vem trabalhando, então o time de produtos e tecnologia já vem atuando nas alterações de layout, já se preparando para assim que a gente tiver o ambiente de teste disponível, para que a gente possa fazer as devidas tratativas, porque não dá para trabalhar com uma possível prorrogação, né? Na realidade, é melhor a gente estar preparado para os prazos que estão e, eventualmente, a gente ter ajustes de data. Mas não se espera grandes prorrogações. Acho que por isso que a gente vem batendo tanto de que é importante, sim, já começar a trabalhar, como a gente vem falando, né, a questão desses comitês,
porque muitas coisas vão acontecer. Então, se você deixar para momentos, entre aspas, que seja mandatório trabalhar com o tema, talvez você não tenha tempo suficiente para trabalhar de maneira adequada, para eventual análise de riscos e exposições. Então, sim, se a gente pode dar uma sugestão, comecem hoje a avaliar os possíveis impactos e pensar já nas mudanças. Com relação aos encargos trabalhistas, professor, que pé que fica essa situação? Uma vez que a gente fala de IBS, que substitui determinados impostos relacionados, vamos falar ali a venda de mercadoria ou serviços, e a parte trabalhista, como que fica nessa história toda da reforma? Bem, ela já teve mais recentemente uma reforma bem animada, né? Eu vou dizer assim, e os seus impactos elas estão acontecendo. Inclusive, hoje nós estamos nas fases de julgamento, né, da consolidação jurisprudencial a respeito dos fatos. Tá? Ela não tem um impacto direto, vamos dizer, nessa reforma tributária, mas ela tem um impacto indireto porque é uma forma de controle de renda, né? Você vai ter essa questão, especialmente eu acabei citando a questão que eu gosto muito da hipótese da pejotização, enquanto geradora de crédito para operações. Obviamente, eu não estou mensurando, né? A Ana também na sua especialidade, né? A gente fala muito compliance, né? Gestão de risco, a gente quer mais raiz, porque tudo na vida não existe risco zero. Né? A gente tem que, podemos falar, mas o ministro tal julgou, a tendência é essa, não é aquela outra. Nós estamos falando, né, que sim, a terceirização da atividade fim está nesse momento numa discussão muito pacífica. A própria sociedade gostou do modelo de pejotização e a gente vê esse sentimento também de liberdade em relação a algumas coisas, mas a gente precisa crescer em maturidade, e aí é uma discussão de que não me cabe muito entrar no mérito, se eu gosto ou se eu não gosto. Assim, você vai falar para o empreendedor se ele gosta de pejotização, você vai falar, você está empreendedor, a gente já é PJ, e eu já acho que eu sou PJ desde lá da WD, eu sei de quando, que a gente... Então, essa possibilidade de você ter. O que eu acho importante da gente frisar, e eu queria dar uma reforçada no que a Ana falou, especialmente, tá, em relação à pergunta da NT, vamos lembrar da lógica que a gente até não abordou, né, Ana, ainda mais, que como virar a tributação para talvez 80% do negócio. A gente tem que lembrar que existem, obviamente, empresas maiores, empresas que têm uma característica que precisa de uma complexidade, e pelo amor de Deus, se você não tiver números, né, você vai apanhar veementemente no seu negócio. Mas se você considerar um e-commerce, varejo, aqueles varejos como, por exemplo, o Simples Nacional, que representa, eu estou falando em quantidades, não em faturamento, nós estamos falando de uma lógica do governo vir a fazer, né, por essa história, inclusive, da mudança do fato gerador para o pagamento, nós estamos falando de uma evolução monstruosa ou silenciosa até. E aí vamos fazer uma coisa bem boba, né? Olha bem a lógica que a Ana colocou. Veio a NT, que é para abril, mas como assim? O treco só começa em janeiro de 2000 e lá. Bom, faz uma conta de padaria comigo aqui. Eu falo ali, vamos lá, pega ali aquele papelzinho, né? E vamos fazer aqui comigo. Por que será que esse cronograma está relacionado a isso? Porque, na verdade, o governo pretende fazer seus cálculos, ou base dos seus cálculos, a partir dos documentos fiscais. Então, a pergunta que vale R$10 aí, viu, para a gente tomar um café coado. Nota fiscal emitida errada, cálculo de imposto errado. Nota fiscal emitida certa, cálculo de imposto certo. E para isso nós temos que fazer, e aí não se, aí a Ana foi muito feliz, revisão, é uma coisa assim, parece que eu acho que aí a Viola canta comigo, viu? Nós já tem tempo, ó. Que é o seguinte, ó, bota aí dó menor, aí tem que ser na dó, tem que ser com dó mesmo. Cadastros que a gente negligencia, tem aquela coisa lá, tem um campinho lá no 0200 que diz se o produto ele é em elaboração, se não é, aquilo ali vai ter uma besteirinha que ninguém se importa, mas que vai dar uma brutalidade para efeito de cálculo, principalmente para geração de créditos. E aí a gente tem que passar para olhar para isso. A questão da gente estar lá, os seus NCMs estão corretamente cadastrados nos seus produtos. O governo manteve, a despeito disso tudo, o código de barras, hein? Lembrando, as exigências em ampliação do código de barras. Isso tem um porquê, porque, na verdade, ele quer individualizar o produto em cima de um padrão para que ele possa permitir vir a fazer o famoso split payment, importante, viu?
Importante, matize os seus serviços, viu, gente? Em inglês, 30% mais caro, tá? Vá por mim, tá? Esse negócio de português aí, os caras podiam ter usado português, né? Mas usaram inglês. Plugar no pagamento. Realmente é mais feio, né? Falar plugar no pagamento do que falar split payment. Que, na verdade, há uma discussão hoje, quem é que vai pagar a conta, se é os financeiros, se vai ser a coisa, mas, na verdade, é você. E o imposto é por fora. Você vai ter algo muito simples. O governo vai fazer, e a palavra retenção ela não é adequada, pelo amor de Deus, no seu sentido acadêmico, doutrinário, mas pense como lógica, né, didática. O governo vai pegar um pedaço de cada uma das vendas e vai reter ali até para que você faça a conta depois. Isso vai impactar em caixa. Isso vai garantir uma tributação mínima. E mais do que isso, você vai ter que fazer certo, senão você vai estar recolhendo de uma forma efetiva, porque o governo já vai garantir. E aí você ignora uma NTzinha dessa daí, que na verdade abriu seus campos, né? E entendeu o que está por trás, aí você vai descobrir que revisar cadastro é uma das coisas, talvez, e a experiência, tenho certeza que a Ana pode corroborar até com muito mais sabedoria do que a minha, que muitas vezes é mais fácil a gente jogar fora a base do cara e refazer do zero, do que muitas vezes tentar corrigir no meio do caminho. Isso exige tempo, sabedoria e ciência. Sim, perfeito. Bom, estamos nos minutos finais, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, escreva aqui no chat, por favor. Vamos aproveitar essa aula que a gente está tendo. Acho que esse ponto que o professor comentou é bem relevante, né? As empresas, e eu acho que a experiência do SPED foi bastante traumática para algumas empresas. A defesa da simplificação é algo que, sim, o governo vai bater bastante na tecla, mas para a gente conseguir chegar na simplificação, a gente vai ter algumas pedras para a gente quebrar. E essas pedras, elas vão ser muito semelhantes aos processos dos SPEDs, né? Que o processo do SPED demonstrou muito isso. Empresas que, eventualmente, elas não estavam preparadas com as suas bases adequadas, elas sofreram muito em incidência de impostos incorretos, elas sofreram muito em exposição fiscal. Muitas delas até hoje ainda, né? A gente brinca que são traumatizadas pelo passado por conta de ter tido muito de exposição e eventualmente terem benefícios que foram glosados e situações que foram pontuadas de forma errônea, mas porque a base do cliente já era uma base ruim. Eu acho que isso que o professor comentou é bem pertinente. O cadastro, nesse momento, vai ser uma das informações base para que o governo também possa se balizar para o que ele vai definir quanto reforma. E ele vai tratar muita coisa nesse período de reforma. Então, se a gente pode dar uma dica, nesse trabalho de assessment, olhem os seus cadastros, olhem a qualidade do seu dado, né? Busquem por plataformas que trazem também essa segurança, essa expertise de validar o dado, de tangibilizar ele, se ele está tratando a informação de maneira correta, se a exposição dessa informação eventualmente pode causar algum risco, se aquele cadastro ele está devidamente ajustado para um NCN, para um CST correto, porque essas informações que vão estar depois sendo apresentadas numa visão de reforma e podem estar adequadas ou não. Então, se a gente pode voltar para a primeira pergunta, se preparem para o que vocês tenham hoje. Sim. E busquem plataformas que estejam também adequadas para dar de forma adequada a tratativa, tanto para a governança quanto para o compliance. Tem um probleminha na internet, Érica, não sei se já restabeleceu. Já coloquei, mas aqui não foi, acho que vou ter que desconectar e conectar de novo. Eu estou ouvindo vocês perfeitamente, não sei se eu você estou no meu celular agora. Agora eu já conectei no meu celular, mas acho que aqui eu vou ter que desconectar e conectar. Talvez sim, Pode sair e entrar de novo? Eu estou ouvindo vocês estão me ouvindo? Tá direitinho? Eu estou perfeitamente. Só vou pegar o link. Também foi no finalzinho. É engraçado, né? Estamos ouvindo eles e eles acho que não estão nos ouvindo. Me escuta, professor? Perfeitamente, desde o início. Agora voltou. Deu um probleminha da nossa internet aqui. Mas voltou. Vamos lá. Tem uma pergunta bem interessante que colocaram no chat. Sim, acho que o professor pode nos ajudar. Essa mesmo. Pode falar sobre a ampliação dos créditos do IBS e CBS. O que poderá ser considerado como crédito nas aquisições da empresa? Você vê que o professor até deu um sorrisinho, porque eu acho que o segmento da construção, essa é outra. Essa aqui acho que é outra coisa.
Olha bem, tecnicamente tudo, né, que esteja vinculado com a empresa. Então, a discussão que hoje a gente tem, se está vinculado com a operação do PIS e COFINS, se o marketing pode ou não pode, acabou. Agora tudo pode tomar crédito dentro do DEC que esteja vinculado e que tenha propósito negocial. Existe algum cuidado, é que assim, você não pode ficar créditos fictícios, né? Você tem que criar crédito que esteja vinculado ao negócio. Então, o princípio da verdade material ou o propósito negocial, ele precisa prevalecer, né, enquanto negócio. Então, Adriana, o que é o segredo? Isso é o ouro, tá, Adriana? E eu vou lhe dizer, é fácil falar. Como é tão fácil a gente entrar numa live e falar? O bruto é a gente cair para dentro e começar a achar as pequenas oportunidades. Tá? Não se engane. E você vai achar oportunidades e quem achar melhor é que vai vivenciar. Resumindo, tudo gera crédito, mas também gera débitos. Existiam operações que não estavam abarcadas, por exemplo, pela área de serviços, pela Lei Complementar 116, que agora passam a ter a exigência e vão pagar, né, IBS. Né? A Ana falou aluguéis, né, não estava abarcado na Lei Complementar 116. Aí isso não é machismo, mas o pessoal das redes sociais, aqueles influencers, né, não importa se dancinhas ou não, mas que estavam faturando, elas estavam alheias, pagavam imposto em renda, mas estavam alheias de serviços, vão recolher em cima de serviços. Então, nós temos tanto para efeitos, né, do débito, né, nas operações, porque aí também inclui a base ampla, quanto também para a geração de créditos. Ô, Adriana, com todo respeito, isso daí eu tenho uma preocupação imensa de entrar. Eu falo de empreendedor de live, né, ou empreendedor de palco, né? Não tem jeito, a gente tem que cair para dentro da empresa, né, para entender. E isso, vou lhe falar. O olhar é permanente. O legal é você estar sempre acompanhando. Por quê? Porque às vezes você vai num lugar, alguém vai te dar um insight em que você vai fazer. E nós vamos evoluir muito. Existem coisas que já podemos até imaginar mais interessantes como efeito de geração de crédito. Se o IPI retorna e o IPI compõe base de cálculo, será que a gente fazia aquele processo clássico, né, de um planejamento tributário de carregar mais o ISSQN, que tinha uma base menor e tinha uma base, né, da mercadoria maior, né, e a gente fazia isso para diminuir a carga tributária. Clássicos do planejamento tributário. Será que vamos inverter? Nós temos que repensar muito. Marcelo falou de segmento de construção civil. A construção civil, ela tem um tratamento próprio específico em uma das exceções. Então, atividade imobiliária, você tem uma regulação e você vai ter que se atentar-se, viu, Marcelo, a esta operação. É praticamente uma live em si, mas eu vou te adiantar, lá no PL 68, no projeto de lei 68, é porque, me perdoe, agora tá, porque os nomes mudam. Ana, se você lembrar de cor, não é regime especial, tratamento, tem um nomezinho que eles usam, né, para essas exceções, mas você tem uma exceção para o modelo de construção civil que diz como a tributação deverá ser feita. Então, é um caso de tributação à parte que não vai maltratar, não vai ser esses 30%, pelo menos, né, isso é uma das exceções de construção civil. Financeiro seguro tá? Temos algumas, Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional, tá todo mundo nesse bolo lá, tá? Que vai facilitar um pouco sua vida. Eu peço o nome que tem um nomezinho chato, né, especificamente. Ok? Chegou uma última aqui. Deixa eu só baixar o volume. Operações de remessa e retorno de mercadoria, exemplo, CFOP 5.920, 5.902, terá débito de imposto? Aí agora eu tenho receio de fazer uma afirmação dessa sem esperar as normas que virão posteriores. Isso seria muito transparente. Eu tenho... pode ser, pode não ser, né? Porque, repare, está a confusão, por exemplo, da lei das transferências, agora, e o couro comendo, né? Então, eu peço perdão, Vanusa, eu não me sinto seguro, eu esperaria, nesse caso, eu tenho uma opinião, mas eu não queria dar uma opinião, né? Não sei, Ana, se você quiser pensar diferente, mas eu acho que a gente tem que, nesse caso, nessas operações, a gente tem que esperar a normativa posterior para definir melhor como é que vai ser, né, a operação. Não, a gente também está indo na mesma sugestão. Tem alguns pontos que, por mais que a gente esteja vislumbrando, né, qual que vem a ser o direcionamento do governo, a gente está tomando bastante cuidado de ter um posicionamento sem sair a normativa. Acho que é bom a gente acompanhar. Bom, foi falado aqui, acho que o professor comentou sobre split payment. As meninas me lembraram, tem um evento, nós estamos organizando um evento, até a Aninha, nós vamos te convidar. Opa, será um prazer. Para a gente discorrer sobre esse assunto. Ótimo. Quando eu convidei o professor, a gente fez uma ligação e um dos desafios era a gente comportar tanto conteúdo em 1 hora. É muita coisa.
E o professor falou, se deixar, eu vou ficar aqui umas 8 horas falando, né? Então, cumprimos o nosso prazo. Agradeço a todos. Vamos lá, pessoal, tem muito trabalho pela frente. Como o professor começou dizendo, não deixem esse projeto para o segundo semestre do ano que vem, porque não vai dar tempo. É muita coisa. A Thomson Reuters vem dispondo de muita informação, muita tecnologia, para a gente poder ir trabalhando e montando os mapeamentos e olhando os cenários e fazendo estimativas de como será todo esse processo. Então, conversem com a Thomson, conversem com a gente, que tudo vai dar certo e nós vamos sair do outro lado.